Bem-aventurados quando vos injuriarem, vos perseguirem e falarem mal de vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa no céu. Alegrai-vos e exultai. Às vezes ocorrem tantas coisas na nossa vida por causa da fé, que nós temos a tendência de ficarmos abatidos, como se fosse um luto permanente. Nossa vida pertence a Deus, o mundo pertence a Deus, e a história também pertence a Deus. Ou não confiamos nisso? Ou achamos que Deus é perdedor? Ou achamos que Jesus Cristo é um derrotado? Ânimo, coragem, força. Nós fomos chamados por Deus, temos uma vocação, que é a vocação de comunhão com Ele, e Ele nos dá todas as graças para isso. Qual é a coisa mais importante que existe no mundo, senão a união com Deus? Viver a justiça de Deus, viver a santidade de Deus. Por isso Jesus nos fala, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Quando sofremos por uma causa justa, por causa de nosso Senhor, isso não deve ser motivo de abatimento. O diabo é que gosta disso em nós. O diabo quer nos ver tristes, abatidos, deprimidos, de cabeça baixa, como se fôssemos um grupo de animais levados ao matadouro. É claro que a cada dia Nosso Senhor nos prova, e nos prova pelo sofrimento. Por isso Santa Teresa dizia, ou sofrer ou morrer. Quis fazer essa introdução para a festa que nós vivemos hoje, como solenidade de Todos os Santos, que foi exatamente no dia 1º, mas por motivos pastorais o Brasil tem esse privilégio de fazer no domingo, devido à grande festa que era. Aqui no Brasil era feriado, hoje não é mais, para que todo mundo possa vivenciar essa festa, celebrar essa festa com alegria e com esperança de vida eterna. Deus é santo, e Ele, desde o início, Ele quis fazer um povo santo. Houve o pecado de Adão, depois Deus toma a iniciativa de vir salvar a humanidade, até que Deus faz um povo. E diz a esse povo, sede santos, porque eu sou santo. Já é um chamado de Deus à santidade. E Deus vai dando a esse povo todos os meios, dá a lei, ensina, corrige, pune, chama de volta, manda profetas, reis, juízes, normas, sacrifícios, enfim. Deus quer formar o seu povo, um povo santo. Na plenitude dos tempos, envia o seu Filho para nos santificar. E Jesus, então, como Deus humanado, o homem perfeito, o novo Adão, o protótipo de santidade querido pelo Pai, como Deus humanado, como homem Deus, Ele começa já a preparar o seu povo, o povo santo. Por isso hoje no Evangelho ele se senta e começa a falar. Sentar-se aí significa que ele é o mestre que ensina, começa a ensinar a nova lei e dizer como ele quer que nós sejamos. As bem-aventuranças constituem a identidade do cristão. É realmente a nossa identidade. Nós deveríamos viver essas bem-aventuranças. Cristo é o primeiro que as vive e nós deveríamos vivê-las também.
É aí que está a identidade verdadeira do cristão, nas bem-aventuranças, que começa com a pobreza de espírito. Aí não se fala da pobreza material, mas da pobreza como algo espiritual, né? A pobreza do despojamento, a pobreza da entrega total a Deus, a pobreza da confiança total em Deus, pobreza de colocar Deus como centro da nossa vida, pobreza como renúncia, a pobreza como sacrifício. Então, a partir destes pobres de espírito, é que as outras bem-aventuranças se discorrem, até chegar à perseguição por causa da justiça. Mas é preciso começar pela pobreza. E Jesus nos diz lá nesse Sermão da Montanha: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. O que ele faz com aqueles 12 apóstolos, senão uma escola de santidade? Depois, aos 72 discípulos, que nós vemos lá em Lucas, a mesma coisa. Não leveis bolsas nem alforjes, no caminho não saudeis ninguém, a toda casa em que chegares, dizei a paz esteja nesta casa, e por aí por diante. E deu poder para expulsar demônios, etc. Depois vai formando o povo nesse espírito das bem-aventuranças. A igreja primitiva vai no mesmo caminho, né? Já no início, né, São Pedro, na primeira pregação, ele coloca a condição para essa santidade: convertei-vos. Convertei-vos. E São Paulo vai nos dizer: voluntas Dei, santificatio Silvestra. A vontade de Deus é a vossa santificação. Então sejamos santos. Toda a ação da igreja, toda a pastoral da igreja, tudo é para levar à santidade. Tudo. A gente vai à missa, a gente confessa, a gente comunga, a gente faz boas obras, a gente estuda, a gente reza. Tudo só tem uma finalidade: a santidade. Se na paróquia tem apostolado da oração, grupos Santa Teresinha, Congregação Mariana, Liga Católica, grupos de estudos, tudo isso só tem uma finalidade: formar santos. Essa é a vontade de Deus. Às vezes a gente se perde com tantos movimentos e a gente se esquece disso que é o principal, que é a santidade. Esse é o fim de todo apostolado da igreja em todos os tempos. E os santos, o que são? Os santos são o evangelho vivido, aquilo que Jesus fez e ensinou, colocado em prática. E é claro que os santos são diversos, são, como dizem, milhares. E nós hoje celebramos a solenidade de todos os santos, para mostrar essa igreja triunfante, juntamente conosco, que somos igreja militante, mostrar essa igreja triunfante para nós, de que lá está o nosso fim, lá no céu. Mas no céu só se formos santos. E qual é o caminho de santidade? Primeiro vejamos as ideias erradas de santidade no dia de hoje. O magistério coloca 2, eu vou acrescentar um terceiro. O magistério coloca 2 problemas hoje quando se trata de santidade. O primeiro é o gnosticismo moderno, que são aqueles que acham, isso está muito arraigado nos Estados Unidos sobretudo, mas aqui no Brasil já existe muito também. Aqueles que acham que a santidade consiste no conhecimento das coisas. Então a gente vai estudar muito, quanto mais a gente conhecer doutrina, quanto mais a gente conhecer teologia, mais a gente conhecer moral, mais a gente conhecer liturgia, a gente vai ser santo. Então coloca a santidade no conhecimento, coloca a santidade mais na razão. É claro que nós temos que conhecer a doutrina, temos que estudar, é até um dever nosso nos aprofundar no conhecimento das coisas de Deus, mas não existe nisto que consiste a santidade.
Então a santidade termina ficando reduzida a um grupo pequeno, como se fosse um grupo de elite que conhece as coisas de Deus e da igreja, e o povo não. Então esse grupo de elite é o grupo santo. Não é bem assim. Então esse é o chamado gnosticismo moderno, em que as pessoas se encaminham para a santidade, mas achando que santidade está no conhecimento das coisas. Terminam achando a santidade dentro de si mesmos, uma santidade imanente, sem Deus. Esse é outro risco, o primeiro risco. O segundo risco de nós acharmos que ser santos é sermos santos só com os nossos esforços. É uma espécie de pelagianismo moderno. Isso, infelizmente, está muito na igreja. Então, eu vou ser santo, então eu tenho que ter uma lista de ações que eu tenho que fazer, e aí eu vou ser santo se fizer essas ações. Como se a santidade fosse fruto do meu esforço pessoal apenas. É claro que a graça supõe a natureza. Eu tenho que me esforçar. A santidade para mim deve ser um compromisso. Tenho que ter esse compromisso. Sobretudo quando eu caio sempre nos mesmos pecados. Eu sempre questiono, mas o que é que está fazendo para melhorar? Está se esforçando para evitar aquelas ocasiões de queda? Está se esforçando para ter vida de oração? Para olhar os seus defeitos? E olhar também aquilo de bom que pode fazer? Porque a santidade não é algo só em negativo, o não vou fazer tal coisa, mas é algo também positivo, o que é que eu vou fazer? Mas o neopelagianismo coloca a pessoa achando que vai ser santa pelo seu próprio esforço, apenas, e não contando com a graça. E nosso Senhor nos diz: sem mim nada podeis fazer. Então é claro que nós não devemos ser quietistas, achando que Deus vai fazer toda a obra, porque Deus quer, aí com aspas, precisar de nós nesse caminho de santidade da nossa vida. Então nós temos que nos esforçar, precisamos de direção espiritual, precisamos de orientação, precisamos de um esforço pessoal, precisamos de luta pessoal no dia a dia. Porém, é a graça quem age em nós. Nós costumamos, nos retiros de Santo Inácio, fazer uma comparação, né? A nossa alma como um campo cheio de sujeira, de espinhos, de mato, pedras. São os nossos defeitos, nossos pecados. E no primeiro momento, no momento de conversão primeira, nós precisamos olhar toda essa sujeira e começar a retirar. Vai retirando. Mas quem dá força para retirar é a graça de Deus. Mas nós temos que ter o esforço de retirar. Quanta sujeira na nossa vida nós acumulamos com o tempo. Quantas pedras, quantos espinhos, quantos vícios. E com o tempo nós fomos acumulando, muitas vezes estão enraizados nesse nosso terreno, então dói ter que arrancar, dói ter que tirar essas pedras, isso pesa, mas é uma coisa que eu tenho que fazer. Senão, o mato vai crescer de novo, eu tenho que arrancar. Mas é a graça de Deus que vai me dar forças. Depois eu vou plantar ali as virtudes. Então vou revolver a terra, vou colocar o adubo da oração, né? Os sacramentos. A graça de Deus vem como a chuva, né? Que vem e fecunda a terra. Assim é a nossa vida espiritual. Então nós precisamos da graça. Sem mim, nada podeis fazer. São Paulo diz, né? Nós não podemos ter sequer um bom pensamento que nos conduz à vida eterna sem a graça de Deus. Então aí há o concurso nosso compromisso de comunhão com Deus e a graça que age. Então temos que confiar na graça, temos que pedir a graça.
Isso deve nos levar a uma virtude que é muito importante, que é a base de todas as outras, que é a virtude da humildade. Por isso nosso Senhor começa lá com os pobres de espírito, exatamente nos levando a sermos humildes. Nós precisamos ser humildes. Precisamos reconhecer que sem a graça de Deus nós não podemos nada. E muitas vezes nós caímos e Deus nos humilha para nós sermos humildes. Quantas vezes achamos que já estamos no topo e começamos a julgar as outras pessoas porque estou no alto. Então Deus diz: você está confiando demais em você mesmo, e Deus tira a graça e nós caímos. Essa humilhação serve para nós enxergarmos que sem a graça de Deus nós não podemos nada. Nós vemos hoje na nossa vida espiritual isso. Na igreja também. A gente vê tantos programas pastorais, tantas ações, tantas reuniões, tantos projetos. Tudo isso é importante fazer. Eu costumo dizer, às vezes a gente tem a chamada pastoral da cadeira, porque são tantas reuniões que... Mas tudo isso é importante, é claro. Mas sem a graça, nós não podemos nada. Então nós temos que ter humildade de confiar na graça de Deus e pedir. Pedir. O pedir recebereis. Pedir a graça da vitória sobre a sua paixão desordenada, a graça para praticar tal virtude, a graça para suportar tal sofrimento, a graça para se levantar, para se arrepender quando cai no pecado. Temos que pedir. É a graça de Deus que age. Então, porque nós nos esquecemos disso, muitas vezes nós não caminhamos na santidade. Porque vamos caminhando sem forças. A graça não está conosco. Porque nós somos orgulhosos na nossa vida de perfeição. Então precisamos ter humildade. Né? E eu ponho aí um terceiro problema, hoje, sobretudo aqui na América Latina, que é o sentimentalismo. Ou seja, uma espécie de santidade superficial. Uma santidade apenas de rito, em que a gente, porque vai à missa, já cumpriu a obrigação. Porque rezou de manhã e à noite, cumpriu a obrigação. Já rezei o terço, cumpri a obrigação. Como um peso que eu tinha, do qual eu me livrei. Né? Já rezei meu terço, estou livre, posso fazer o que eu quiser. Que é uma coisa assim, meio de obrigação. Eu faço da vida espiritual uma superficialidade, mas não me aprofundo. Isso é um erro. Eu posso cair no sentimentalismo. Então as pessoas às vezes chegam preocupadas: padre, eu estou sem devoção nenhuma, eu estou assim, sem piedade, né? Eu rezo, mas a coisa é fria. Por que você acha que é coisa fria? Porque você não está chorando na hora que reza? Porque você não está sentindo as carnes tremerem na hora que reza? Então procure uma piedade sentimental, uma piedade mais baseada na emoção. Eu tenho que chorar, tenho que tremer, tenho que gritar, tenho que rolar no chão para ser santo. Não é esse tipo de santidade que Cristo procura. Tudo é sentimentalismo. O ser humano tem sentimentos, isso faz parte da nossa vida. O sentimento é como um tempero, né? Temos inteligência, vontade. O avião é assim, né? Tem aquelas duas asas e atrás lá, aquele negócio lá, não sei como é que chama, que dá o equilíbrio, né? Leme, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas a nossa vida espiritual é assim, tem inteligência e vontade, tem esse equilíbrio, que é o sentimento. Tem que ter esse sentimento. Se a gente não tem sentimento, fica desequilibrado e cai. Mas não é o sentimentalismo que é a razão de ser da vida espiritual. Não podemos colocar nossa vida espiritual no sentimento. Então, se eu não sinto emoção, eu não sou santo. Não é nesse sentido. Aí cria uma espécie de
santidade, que não é, superficial, não se aprofunda. Esse é um grande erro, um grande mal que nós sofremos hoje, como eu disse, sobretudo na América Latina. Essa superficialidade na fé leva a quedas na nossa vida espiritual e na própria vida católica. É uma superficialidade, transforma a religião apenas em coisas exteriores. A alegria da procissão, a alegria dos cânticos, da banda que toca, e tudo superficial, tudo isso é importante, só que a religião não consiste nisso. Antigamente a gente chamava aqui no Brasil, de a procissão, o 8º sacramento. Todo mundo tinha que ir à procissão do padroeiro. Todo mundo tem que ir lá pegar a corda, lá de Nazaré. Aí a pessoa sai toda feliz, porque eu coloquei a mão na corda. Tudo bem, ótimo, vá lá e coloque a mão na corda. Mas não é nisso que consiste a santidade. A vida católica é muito mais do que isso. Então nós precisamos hoje de um compromisso maior com o nosso Senhor. Nós. E aqui no Brasil, penso eu que a igreja deveria, e cada padre consciente vai fazer isso, levar o povo a uma santificação maior. Levar a uma verdadeira conversão. Será que nós nos convertemos mesmo? Tem que levar o povo a viver mais a sua identidade católica. É preciso trabalhar nisso. Senão nós ficamos julgando a tudo e a todos, e nós. Se queremos transformar o Brasil, precisamos de santos. Precisamos de compromisso com a santidade, senão não vamos transformar isso aqui. Santos, até a dor, senão é impossível. Senão nossos discursos são vagos, vãos. Esse deve ser o nosso trabalho. O primeiro. Quem transformou o mundo? Foram os santos. Como os apóstolos transformaram o mundo como santos. Pegamos a grande Revolução Francesa, os santos. O protestantismo, na época da Revolução Protestante, os santos. Tantos santos, tantos desconhecidos. E hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de santos. Sem essa superficialidade que nós vivemos, é preciso trabalhar para isso. Confiantes na graça de Deus, tendo esforço, nós buscando nos aprofundar e não transformar a santidade como algo assim, apenas poético ou romântico, como a gente vê por aí. Então vamos pedir a nosso Senhor essa graça de sermos santos. Temos tantos exemplos. É claro que cada santo é também para a sua época, é o testemunho para a sua época. Hoje nós precisamos de muitos santos para essa nossa época, mas precisamos trabalhar nesse sentido. Uma grande conversão para levar a santidade. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, que é para nós o modelo de santidade, juntamente com seu Filho Jesus, que nos forme, Eu vejo o que diz lá São Luís Maria Grignon de Montfort, a respeito de Nossa Senhora, Nossa Senhora é a forma, que forma e constrói os verdadeiros discípulos de Jesus. É a forma, porque nós somos outros Cristos. Nós temos um modelo que é Nosso Senhor. E Nossa Senhora é aquela que vai nos formando. Pedir a Nossa Senhora que nos receba como nós somos e que ela nos faça como ela quer que nós sejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.